YouTubers bolsonaristas faturam R$ 100.000 mensais com informações privilegiadas. O jornal O Estado de São Paulo divulgou informações apuradas em inquérito administrativo em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que identifica a relação entre a Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM, com youtubers do Gabinete do Ódio. Segundo o jornal, o blogueiro Alan dos Santos, do Terça Livre, recebe informações e conteúdos diretamente de assessores do presidente da República que lhes proporcionam um faturamento de R$ 100.000 mensais. Então, mais uma vez, a gente tem indícios da relação entre o presidente Jair Bolsonaro com as milícias digitais que tomaram conta das redes sociais no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil elas têm tido uma representação e uma força considerável por estarem oficialmente, por nós termos indícios fortes delas estarem oficialmente dentro do gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Essa figura do gabinete do ódio que está em investigação no Supremo Tribunal Federal, que a gente já teve tornado público vários elementos de que eles agem para desestabilizar as estruturas republicanas do Brasil, para atacarem de forma perversa opositores políticos do presidente Jair Bolsonaro. Esse conjunto de pessoas que a gente comumente chama de gabinete de ódio, tem uma atuação muito mais, uma relação muito mais criminosa mesmo, com a presidência da República. Então, o jornal Estado de São Paulo divulgou aí informações de que youtubers bolsonaristas que promovem a difusão de notícias falsas, de desinformação nas redes sociais, recebem informações privilegiadas da Presidência da República, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o que lhes proporcionam uma receita de R$ 100.000. Então, isso é abusivo, né? Isso é abusar do privilégio da Presidência da República. Você direcionar suas informações, a relação, primeiro, que a relação do presidente Jair Bolsonaro com a imprensa oficial, com a mídia tradicional que a gente tem no país, é indecorosa. Ele não tem respeito nenhum com os membros da imprensa, comumente persegue esses representantes da imprensa. A gente noticiou aqui a divulgação da lista dos detratores da presidência do presidente Jair Bolsonaro. Ele contratou uma empresa de comunicação para fazer um levantamento daqueles que falam mal do seu governo. Então, essa perseguição política dos membros da imprensa já era criminosa, já é algo, um ato contrário à liberdade de informação, ao direito de informação, ao direito de publicidade que permeia a administração pública. E agora nós temos evidências, indícios dentro do inquérito para apurar as fake news, as notícias falsas e o gabinete do ódio, de que esses youtubers que disseminam desinformação, que promovem ataques a opositores políticos do presidente, recebem informações privilegiadas e lucram em cima dessas informações. Isso é o basilar de um ato de improbidade administrativa.
Você favorecer particulares, determinados particulares, com informações privilegiadas que lhes proporcionam lucro, é improbidade administrativa, é corrupção, em termos leigos, é corrupção. É você abusar do seu cargo de presidente para você favorecer aliados. E aliados não vinculados às estruturas políticas. Se estivessem vinculados às estruturas políticas, 90% das vezes é apenas uma decisão política. Mas você favorecer particulares na sua vida privada e eles terem lucro com esse favorecimento, é improbidade administrativa. É você favorecer determinados particulares e dar-lhes dinheiro. Não seria muito mais grave do que Jair Bolsonaro pegar dinheiro público e dar para eles? Você dar informação e garantir que essas pessoas tenham lucro com a informação é o mesmo que você pegar dinheiro público e dar para eles, porque você vai estar utilizando de estruturas públicas para favorecer particulares. Então isso é extremamente grave, isso ainda vai ser investigado. Nós temos visto indícios graves de favorecimento pessoal da presidência, de um relacionamento muito pessoal da presidência da República com esses youtubers que promovem discursos de ódio, que promovem discursos, perseguições políticas contra os opositores políticos de Jair Bolsonaro na internet, e isso se torna cada vez mais grave a partir de novos elementos que vão surgindo. Então, extremamente grave isso. Nós noticiamos aqui na notícia dos detratores de como que o presidente tem dificuldade em manter um caráter público, que o caráter público de publicidade que é necessário para a administração seus atos têm que serem públicos, não é o presidente utilizar de sua rede social ou utilizar das redes sociais de aliados para passar a informação que melhor lhe favoreça. Isso não é a natureza pública o princípio de publicidade que a Constituição prevê, o que as leis brasileiras prevê. E isso tem confundido muitas pessoas. Eu vejo as pessoas, principalmente os mais jovens, acreditando que o presidente que eles têm acesso a informações mais verdadeiras quando pegam diretamente do presidente nas suas redes sociais privadas. E isso não é verdade. O presidente conduzir lives na sua página pessoal no Facebook ou nas redes sociais, e com isso você acreditar que ele está cumprindo o seu dever de dar publicidade ou de transmitir informações somente naquelas páginas de redes sociais de aliados, não é aí que está a publicidade que a Constituição prevê. O presidente precisa, para a gente ter a informação verdadeira, ele precisa ser contraditado naquilo que diz. Se ele pode utilizar das suas redes sociais para passar a informação que quiser, ele não tem como a gente cobrar nenhuma lealdade ou nenhuma veracidade daquela informação que ele está passando. Ele pode falar, a grosso modo, na realidade, ele pode falar o que ele quiser, sem nunca ser contraditado, ou sem nunca ser cobrado naquilo que ele está falando. Não é mais verdadeiro porque você pega diretamente de uma live que o presidente fez no Facebook ou diretamente de um tweet que ele publicou na sua página pessoal do Twitter. Ali ele pode falar o que ele quiser. E a gente vê esses líderes populistas de extrema direita se elevando num discurso de que a imprensa mente, de que toda a imprensa é mentirosa, de que só eles falam a verdade, de que só as mídias
que lhe favorecem, o que lhe prestam um discurso que lhes favorece, falam a verdade, e com isso você não tem mais condições de dizer o que é verdade ou não. Isso aqui no Brasil, isso lá nos Estados Unidos, e aí várias pessoas estão acreditando que só porque eles pegam a informação diretamente de um tweet do presidente, ou de um tweet de um deputado, ou de alguém, eles estão pegando informação mais verdadeira. E aí, esses políticos, eles perceberam isso, eles podem fazer o discurso que eles quiserem em suas redes sociais, que eles nunca vão ser cobrados sobre a verdade ou não daquele tweet, que todos os seus seguidores vão tomar como absolutamente verdadeiro aquilo que ele está falando, e pronto, ele não tem obrigação nenhuma com a verdade, não tem responsabilidade nenhuma com a verdade ou com a coerência, com a lógica daquela informação que eles estão passando. E eles podem dizer as notícias que quiserem. Essa derrota de Donald Trump nos Estados Unidos, por exemplo, revelou isso de forma cabal. Nós temos todos os veículos de comunicação nos Estados Unidos, inclusive a Fox News, de uma forma ou de outra, tirando alguns membros da emissora ali que estão individualmente mantendo o discurso do presidente responsável de que houve fraudes, etc. Mas, em geral, a emissora também já não está mais adotando o discurso de fraude, e vários âncoras e vários jornalistas e analistas da emissora já superaram esse discurso, inclusive a Fox News, que era grande apoiadora de Donald Trump, já abandonou esse discurso, e o presidente criou uma guerra, inclusive com a Fox News. E quanto mais a imprensa cobra do presidente que ele entenda e que ele enxergue a realidade de que ele perdeu, de que ele não conseguiu provar fraude nenhuma, de que não existe fraude, de que não houve fraude, de que inclusive seus juízes nomeados por ele, o advogado-geral da União que é nomeado por ele, o secretário de Justiça, inclusive essas pessoas, governadores estaduais republicanos, já estão falando que não houve fraude. Cada vez que a imprensa cobra dele que ele enfrente essa realidade, ele vai mais para fontes de informações menos confiáveis, que não têm responsabilidade nenhuma em passar uma notícia verdadeira, e vai mantendo seu relacionamento com essas bases cada vez mais extremistas. E a mesma coisa que Jair Bolsonaro faz aqui no Brasil. Ele promove um discurso para a gente desacreditar, desconfiar cabalmente de todas as empresas de comunicação, os jornais e as mídias de comunicação, todas. Ele promove um discurso de desinformação, de que essas emissoras mentem, de que tudo o que elas dizem são mentiras, e vai conduzindo os seus fanáticos a conteúdos cada vez mais extremistas e cada vez mais desvinculados com qualquer responsabilidade de veracidade da informação. E isso é algo extremamente perigoso para a nossa democracia. Quando a pessoa comum perde a confiança nos órgãos que são destinados a garantirem informações confiáveis, e vão confiando cada vez mais em pessoas que não têm compromisso nenhum com a verdade e que estão ali para promover a sua opinião pessoal e o seu discurso pessoal extremista, e que vive do caos que é promovido pela desconfiança exacerbada, por não entender a verdade, por não saber reconhecer a verdade, não conseguir enxergar e encontrar a verdade ou algo para confiar e conduzir a opinião pública
a uma média segura de informação, um mínimo seguro de informação. Isso é extremamente perigoso, o que a gente está vendo acontecer no Brasil e no mundo, quando nós temos os órgãos oficiais se vinculando a emissores de opinião desvinculados de responsabilidade com o discurso verdadeiro e que, na verdade, promovem desinformação e mentiras em massa nas redes sociais.